A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu queria compartilhar com os irmãos o Salmo de número 1 nesta manhã de quarta-feira. Diz assim o texto, Salmos de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, os salmos ou saltério, eles eram usados pelo povo judeu de duas formas. Eram usados como cânticos de louvor ao Senhor e eram também uma chamada de doxologia, né? Ou seja, eles usavam esse texto como oração. Eram orações, né? Orações de clamor ao Senhor, né? De busca ao Senhor. Então, o Salmo 1, ele começa nos chamando a atenção para dois caminhos. O caminho do ímpio e o caminho de Deus. Ele começa dizendo que bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, ou seja, feliz aqueles que não trilham os caminhos dos ímpios. A gente sabe que o caminho dos ímpios é caminho de morte, é caminho de tristeza, é caminho de amargura. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele está dizendo aqui que feliz é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se deixa ser influenciado pelos ímpios. Ele não permanece no caminho, ele não trilha o mesmo caminho que os ímpios, e nem se assenta e nem comunga com aquilo que os ímpios fazem. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas esse mesmo que o texto chama de bem-aventurado, de feliz, que não comunga com as coisas que não são de Deus, ele não comunga, ele não segue os conselhos dos pecadores, ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele também tem, esse que é bem-aventurado, esse que é feliz, ele tem uma segunda característica. A segunda característica dele é que ele tem seu prazer na lei do Senhor, vai dizer aqui no versículo 2. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Essa é a segunda característica. Primeiro, não anda segundo os conselhos dos ímpios, né? Não comunga com o pecado. E depois ele o quê? Ele medita na lei do Senhor. E quando nós meditamos na lei do Senhor, tem consequências. Quando nós não nos detemos no caminho dos pecadores e nem nos assentamos nas rodas dos escarnecedores, mas antes meditamos na lei do Senhor, tem a consequência. E quais são as consequências? Está aqui no versículo 3. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e aquele que medita na lei do Senhor, ele será bem-aventurado. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas tranquilas. E tudo que ele fizer prosperará. Meus irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, Deus toma o controle, toma as rédeas de nossas vidas. E nós somos abençoados. Isso não significa que nós não teremos problemas, não teremos dificuldade. Nós temos que sempre lembrar que estamos vivendo na terra, no mundo. E quanto tivermos no mundo, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Nós só não teremos aflições quando estivermos com Deus, quando formos para a glória, quando estivermos com Cristo. Lá não terá dor, não terá tristeza, não terá desemprego, não terá escassez. Mas enquanto estivermos na terra, nós passaremos por dificuldades, passaremos por problemas, mas como diz o apóstolo Paulo, tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, quando nós não comulgamos com o pecado, quando nós meditamos na lei do Senhor, nós seremos prósperos e tudo que nós fizermos
Deus irá nos abençoar, Deus irá conduzir de acordo com a sua vontade e o seu querer. Mas quais são as consequências para aqueles que andam segundo os conselhos dos ímpios, não meditam na lei do Senhor? Versículo 4. Não são assim os ímpios, são como um moinho que o vento espalha. Os ímpios não têm direção, ele vai para qualquer lugar, ele vai para qualquer situação, ele não tem um discernimento das coisas de Deus, então ele está ao vento, o vento está levando ele vai para lá, ele vem para cá, sem nenhuma direção. Versículo 5, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Os ímpios não subsistirão no juízo, o juízo será para a condenação para os ímpios, condenação, porque esses andam segundo o conselho dos ímpios, andam em pecado, eles permanecem no caminho do pecado, eles andam na roda dos escarnecedores, na prática do pecado, eles não meditam na lei do Senhor, e as consequências é que eles não subsistirão no juízo, nem pecadores, diz aqui, subsistirão na congregação do justo. Versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho do justo, Deus conhece o caminho do justo. O caminho do justo é caminho de paz, é caminho que o levará naquele grande dia a ter um encontro com Jesus nos ares. É o caminho que nos levará a viver com Cristo na eternidade. Esse é o caminho do justo. Mas o caminho dos ímpios perecerá, diz aqui o salmista. Meus irmãos, nós podemos fazer aqui um paralelo com o Romanos capítulo 12, quando Paulo vai dizer, bem-aventurado o varão, Paulo vai dizer que não vos conformeis, bem-aventurado, Paulo vai dizer lá em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. É isso que o Salmos 1 está dizendo para mim e para você. Não se conforma com este mundo. Não anda segundo os conselhos dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Medita na lei do Senhor e você verá o milagre acontecer na sua vida. E você verá Deus agindo na sua vida. Você estará feliz, você estará em paz, mesmo diante da adversidade. Mesmo diante das lutas que virão, você terá paz, porque a sua paz é a paz de Cristo, é a paz do Senhor, é uma paz diferenciada, não é a paz como o mundo. Jesus falou para aquela mulher, eu não vos dou a paz, não como o mundo dá, a paz que Jesus nos dá é uma paz diferenciada, é aquela paz que mesmo na tempestade, mesmo na adversidade, nós cremos na nossa vitória. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, não ande segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assente na roda dos escarnecedores. Você quer ser abençoado? Faça isso. Antes, medite, meu irmão, minha irmã, na lei do Senhor. Medite na lei do Senhor, porque quando você medita na lei do Senhor, diz a palavra de Deus, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujos seus frutos dão na estação própria. E o que significa isso? Que as coisas vão acontecer na sua vida no tempo de Deus. Então os frutos dão na estação própria e tudo o que fizer prosperará, porque Deus estará no controle da sua vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê esse discernimento de sabedoria para compreendermos qual é o seu querer, qual é o seu propósito em nossas vidas. Fiquem na paz e tenham um bom dia em nome de Jesus.